Ai, meu Deus, fui chamado para ser professor de escola bíblica dominical. Meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? Glória a Deus, você já fez essa pergunta, você foi chamado para ser professor de escola bíblica dominical e não sabe o que vai fazer, não sabe nem o que, para onde ir, nem o que fazer. Parabéns. Aqui neste canal você vai ter a sua resposta, você vai ter a sua pergunta respondida para a glória de Deus Pai. Olá, eu sou o pastor Oliveira e você está em nosso canal Dunamis, um canal voltado para crescimento e desenvolvimento da tua chamada ministerial. E eu estou aqui para te ajudar quanto a isso. Esse tipo de pergunta é muito comum quando a gente recebe um convite para sermos professor de escola bíblica dominical, porque a gente se sente perdido. E deixa eu te falar a verdade para tu. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente tem um certo porquê. Por quê? Porque, em verdade, quando a gente, meu Deus, por que eu? Parabéns se você se fez essa pergunta. Se o sentimento que você teve foi exatamente expressivo como da sua pergunta, porque eu, significa que dentro de você há um temor de Deus. Existe em você um temor, uma reverência, uma preocupação em desenvolver um trabalho bem feito para Cristo. Aí, na sua concepção, nessa pergunta, a gente identifica, presta atenção, nessa pergunta a gente consegue identificar que você, nessa pergunta, tem um temor para com Deus e um propósito de querer fazer o melhor para com Deus. Entendeu? Por que eu? Porque assim eu não me sinto capacitado, eu não me sinto perfeito para fazer. Você está entendendo? E nessa indagação se demonstra que você tem o desejo, a vontade, o fervor de querer fazer o melhor para Deus. Então, parabéns. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dar meus parabéns para você. Parabéns mesmo, de verdade. Porque você foi chamado, escolhido por Deus para exercer uma das melhores tarefas e maravilhosas tarefas dentro da igreja do corpo de Cristo, que é lecionar, que é ensinar a palavra de Deus. É árdua, chega a ser pesado? Chega a ser dificultoso? Chega. Porém, é gratificante, é um privilégio poder ensinar a palavra de Deus. Meu Deus do céu, que coisa linda, coisa maravilhosa é ensinar a palavra de Deus. Então, se alegre em nome de Jesus. Se você tem esse nervosismo, tem esse friozinho na barriga, essa preocupação de como é que você vai dar a sua primeira aula, parabéns de novo. Parabéns de novo, porque isso demonstra temor e tremor no seu coração, na sua alma. Parabéns. Mas então, o que eu faço, pastor Oliveira? Olha, o que você faz, a primeira de tudo, é orar. Não tem para onde ir. Ore ao Senhor e, diante da sua oração, agradeça. Agradeça a Ele pelo privilégio de poder estar lecionando e ensinando o povo que pertence a Ele. Diga a Ele, Senhor, meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E na oração, te dou a dica, estou te dizendo a dica. O que é que eu faço? Já estou te dizendo. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, vai orar. E nesta oração, você vai dizer a Ele, Senhor, eu muito obrigado. Vai agradecer, vai passar um tempão agradecendo, porque é um grande privilégio. Depois você vai pedir a Ele que o capacite. Que esta é uma oração contínua. Agradecimento, oração, pedindo capacitação, orientação, direção, conforto, sabe? Oração para cingir os lombos, Senhor, me fortalece. Porque nem todo mundo tem a compreensão, o entendimento que o Senhor teve de querer me colocar na posição. Muitas pessoas vão dizer que você é incapacitado, que você é isso, você é aquilo outro. Em verdade, a gente sabe que falta muita coisa em nós que nos leva a entendermos uma capacidade. Mas o temor que nós temos de Deus, para com Deus, nos leva a compreender que nós não temos nada. E que tudo vem dele. A obra é dele, o povo é dele. E o que nos resta, o que nos cabe, é a graça de Deus, é a graça que nos capacita, que nos leva a realizar um trabalho tal como esse. Não é outra coisa, não. Não é a sabedoria, não é o conhecimento teológico nosso. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Tá bom? Então, a primeira coisa, ore ao Senhor. Ore, peça capacidade, peça instrução, peça direção, peça fortaleza, peça proteção, agradeça a Ele, se humilhe. E ore não muito pouco, não ore pouco, não, ore muito. Porque para trabalhar, exercendo uma função dessa, você precisa entender que é a graça. E a graça só vem por meio da oração. Tá bom? Outra coisa que você precisa fazer é se capacitar.
Ó, ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia, fazer cursos teológicos, fazer algumas matérias, estudar. Ler Bíblia, ler Bíblia. Tem que ler Bíblia e não é pouca, não, é ler muita. Leia a Bíblia, tá bom? Leia a Bíblia o tanto quanto você mexe no celular, aí você vai crescer, vai se fortalecer, tem um entendimento. Uma das coisas que você precisa fazer, a terceira coisa que você precisa fazer, o que é? Estudar uma matéria da teologia, duas matérias. Eu vou colocar 3 matérias que você precisa estudar, que é 3 matérias da teologia que você precisa estudar para poder ensinar na escola bíblica dominical. Você foi chamado para ser professor de escola bíblica dominical, então você precisa, além de orar, além de estudar a Bíblia, de ler Bíblia, que tem que ser uma coisa diária, constante, você precisa ainda estudar 3 matérias da teologia que vão te abrir o entendimento gigantescamente e vão te capacitar a ser um professor de qualidade. De qualidade. Tá bom? Que 3 matérias é essa? Ó, bibliologia. Bibliologia. Você precisa conhecer o que é bibliologia. Terceiro, você precisa estudar sobre hermenêutica. Você precisa estudar hermenêutica. Hermenêutica é fundamental. Hermenêutica é fundamental para quem estuda a palavra, para quem ensina e para quem é pregador. E o terceiro é a introdução ao Novo Testamento. A introdução ao Novo Testamento vai te abrir um entendimento sobre as abordagens do Novo Testamento, vai te instruir, te introduzir nas questões do Novo Testamento, quanto aos evangelhos, às cartas paulinas, ao Apocalipse, essas questões básicas que tem, que a gente precisa compreender, questões sobre divisões dos evangelhos. Que divisões são essas? É o entendimento que a gente tem sobre cada evangelho, sobre as direções pelas quais os evangelhos foram escritos. Mateus foi para um, Marcos foi para um povo, né? Para outro povo. O Lucas foi também para uma direção certa e João também para uma direção certa. E as cartas paulinas, cartas pastorais, e a introdução ao Novo Testamento vai te ajudar tremendamente você a realizar tudo isso. Tá bom? Então, em nome de Jesus, você precisa fazer essas coisas e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. E conte com as minhas orações. Coloca teu nome aqui embaixo para dizer assim, pastor, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da cidade tal, da região tal, ore por mim. Aí eu vou estar orando por você. Tá bom? Então não esquece, então ore, estude Bíblia e estude essas 3 matérias, ok? 3 matérias que vão te ajudar, ok? E sempre procure aprender mais. Sempre procure aprender mais. Nunca seja um professor que acredita que já chegou ao conhecimento. Não. Ensino é uma matéria que você nunca para de aprender. Tá entendendo? Você é como um pregador. O pregador, ele prega todo dia, mas ele está sempre aprendendo a pregar. É uma faculdade que nunca se acaba. A mesma coisa é para o professor de escola bíblica dominical. É uma faculdade que nunca se acaba. Ele está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Se você concorda, comenta aqui comigo. Comenta aqui, curte, comenta aqui se eu estou mentindo, que você sempre vai estar aprendendo sobre questões de pedagogia, vai aprender a lecionar as suas matérias cada vez melhores. Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Tá bom? Nunca fique de peito inchado, nunca fique de orgulho, de vaidade, de presunção. Não, você está sempre aprendendo. Você sempre pode aprender com os seus próprios alunos. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Se você gostou deste canal, se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, ok? Comente aqui conosco e se inscreve porque a gente tem muito mais aqui para você que é professor de escola bíblica dominical. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oliveira e vou ficando por aqui. Deus te abençoe.